acreditem nos sonhos de vocês. Eu vejo que hoje em dia o nosso maior limitante é a nossa mente. E qualquer um pode chegar onde quiser, desde que você acredite, tenha fé, creia, siga em frente e não desista nunca. Muito bom. E dentro disso, André, a gente tá gravando esse podcast aqui faz 2 dias que eu voltei de Dubai. E aí sim, lá eu expandi a minha cabeça e a minha mente. Porque às vezes a gente fica achando, nossa, tudo é muito difícil, tudo não tem como. Sabe o que eu descobri lá, o que eles estão fazendo? Assim, uma das coisas, lá é um deserto, lá não chove, não chove nunca, às vezes chove uma vez no ano. Eles criaram uma fórmula com alguns produtos químicos que eles vão com um avião, colocam os produtos químicos em cima da nuvem e faz chover. Faz chover isso aí. Ou seja, eles estão fazendo chover. E a gente, às vezes, limitado que não consegue sair de uma operação. Então, expandir a mentalidade, eu acho que é, como tu trouxe, é um ponto fundamental pra gente conseguir crescer. Né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ScalcoCast, um podcast para quem quer escalar, quem quer avançar, quem quer crescer no seu negócio de alimentação. Esse é o seu podcast. Toda terça-feira, às 7h30 da manhã, com episódios novos. E hoje eu tenho a honra aqui de receber pessoas que eu posso chamar de amigo, que é o André e o Mauro do Impot. Sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigado, Rafa. É uma honra poder estar aqui contigo e ter esse bate-papo. Obrigado, Rafael. A gente fica muito orgulhoso de estar aqui com você. Muito bom. Gente, o que a gente vai falar nesse episódio de hoje? O Impot, eu vou deixar eles apresentarem o Impot, mas a gente vai falar sobre as lições e os desafios de franquear um negócio. Como você escalar o seu negócio através de franquias. Então eu queria passar para vocês primeiro trazerem de forma resumida o que é o Impot hoje. Depois eu vou querer saber um pouquinho da história, os desafios, as lições, os aprendizados que a gente pode tirar. Mas hoje o que é o Impot Fresh Food Shop, quantas unidades tem, quantas são próprias, quantas são franquias, em que locais do Brasil tá? Conta um pouquinho sobre o estado atual do Impot hoje. Legal, então o Impot hoje ele nasceu em 2015, né? Com sempre o propósito de ser um fast food de comida saudável, mas aquele fast food verdadeiro, né? Que é a comida viva, a comida de verdade, fugir de aditivos. Então, hoje a gente produz praticamente tudo que a gente vende nas nossas lojas. O Impot hoje está com 12 unidades franqueadas, mais 2 lojas próprias, certo? A gente está no estado de Santa Catarina e Paraná já atualmente. Por enquanto, né? Por enquanto, é só o início. É só o início. É só o início dessa história. Porque tá crescendo muito. E André, eu queria que tu contasse, começando por ti, depois também o Mauro, onde é que ele entrou dentro dessa jornada. Eu sei, né, porque a gente já se conhece há muito tempo, que o teu pai sempre foi da gastronomia, né? Então eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história, do teu pai já ter restaurante. Tu cresceu dentro de restaurante, teve algum momento que pensou, meu Deus, eu não quero de jeito nenhum isso pra minha vida, ou é isso que eu quero, mas por que tu decidiu não continuar seguindo o legado do teu pai, ir para um outro ramo? Me conta um pouquinho sobre esse teu início. Cara, então, meu pai, ele tem restaurante, ele trabalha com alta gastronomia a vida toda e eu sou um aficionado, não é à toa, eu nasci dentro de restaurantes e é muito engraçado que se eu parar para lembrar da minha infância, a minha vida inteira eu brinquei dentro de cozinha de restaurante. Então eu me recordo desde a época que eu tava dentro da cozinha, cara, cortando batata, fazendo massa, enrolando garganelle. Época de salão, antigamente, os restaurantes de alta gastronomia, a gente alinhava as taças, talheres com fio de nylon. Então eu me recordo tudo isso, cara, com 3, 4, 5 anos. Então eu vivi isso desde quando eu nasci. E meu pai a vida inteira trabalhou com restaurante. Cara, a curiosidade dele, acho que ele já criou mais de 40 e poucos restaurantes, pra ter ideia. Então eu acompanhei isso e o que foi um prazer, por meu pai trabalhar com restaurante de alta gastronomia, você trabalha, você sabe o quão importante é a gente estar visitando os restaurantes. Quando abre um restaurante, tá passeando, visitando, conhecendo isso, para alguns é passear, mas para quem trabalha do ramo é pesquisa, é trabalho, é conhecimento, é experiência. Acho que não tem coisa melhor do que estar conhecendo os lugares novos, viajando. E graças a Deus eu fui uma pessoa que eu tive muita oportunidade de almoçar, jantar fora em milhares de restaurantes, Brasil, fora do Brasil, e visitar milhares de feiras também. Então, tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, eu digo que está no sangue. E, cara, todos os restaurantes que eu ia quando eu era criança, eu lembro que eu sempre visitava a cozinha.
Então, vamos dizer assim, no meu inconsciente eu tenho uma expertise de montagem de cozinha, porque eu já visitei, sem exagero, mais de 50, 60 cozinhas, até mais. Então eu digo, cara, foi um prazer, assim, poder nascer dentro desse mundo. E vou te dizer que é difícil, eu nunca me imaginei não estando dentro de restaurante. Eu acho não carregou nenhum trauma, que tem gente que, dependendo da história, fica com um trauma. No teu caso, não, foi positivo. Cara, no meu caso foi positivo. Sempre gostei e sempre vi. Só que eu tive sempre uma sementinha no meu coração que era empreender por conta própria. Sempre tive a vontade, o desejo de criar o meu negócio. Pois é, porque era muito mais fácil, pô, teu pai já com todo o conhecimento, todo o know-how, toda a estrutura, seguir junto com ele, né? Cara, com certeza, e inclusive trabalhei um tempo com ele, foi uma escola, né? Eu fiz faculdade, durante a minha faculdade trabalhei com ele, depois da faculdade eu abri um negócio junto com ele, junto com a minha esposa, a gente foi quem fez desde a parte da obra até colocar em funcionamento, e então trabalhei dentro dos principais negócios dele, mas eu tinha essa inquietação de seguir o meu caminho. E, cara, isso é tão verdade que todo mundo chamou a gente de loucos. Falaram, cara, como é que vocês vão largar tudo, né? Que na cabeça era tudo, mas eu digo, cara, tudo o quê? Tudo que é dele, né? Não o que é meu. Pra construir a nossa história. Então, eu tive que alimentar esse sonho. Foi quando, em 2015, a gente se mudou de Porto Alegre, que os restaurantes dele é lá, e a gente foi pra Balneário Camboriú com o desejo e o sonho de criar um negócio. Mas e eu sei que quando tu chegou em Balneário Camboriú teve um lugar muito especial, que foi o primeiro lugar que tu chegou na cidade, né? Cara, a gente chegou muito especial. Olha como é que é, né? E hoje a gente tá aqui juntos. A gente não se conhecia. A gente não se conhecia e hoje a gente tá aqui juntos, né? E se tornamos grandes amigos. A gente chegou em Balneário, eu lembro, era mais ou menos 9 e pouco da noite. A gente não conhecia nada de Balneário Camboriú, eu e minha esposa, a gente nunca tinha ido pra lá. Entramos naquela primeira entrada e se deparamos com o Passeio São Miguel. E a gente olhou, pô, que lugar legal, vamos parar pra comer. Nós tinha vindo de Porto Alegre ali, 6, 7 horas de viagem. O primeiro lugar que a gente comeu em Balneário foi o Combina Felite. Na época ainda a Kombi ficava dentro do restaurante, né? O passeio não era o passeio. Eu vejo que a Combina foi muito importante pro passeio se tornar o que é hoje. E foi o nosso primeiro restaurante em Balneário Camboriú. E hoje eu tenho o prazer de estar com o criador aqui. Bom demais. E quando vocês foram pra Balneário, vocês já foram com a ideia de montar o Empote ou não? Cara, quando a gente foi para Balneário, a gente foi com a ideia de empreender. Tá. Porém, eu sou uma pessoa que, por nascer e viver dentro de restaurante, no meu computador, a minha esposa me chama de louco, entre aspas, eu devo ter hoje de 8 a 10 negócios criados. De cardápio, o que eu imagino servir, o que é, e muitas inspirações de fora do Brasil, que a gente viaja, a gente sabe que infelizmente tem coisas que já funcionam há 10, 15 anos fora e tá chegando no Brasil hoje. Eu lembro que em 2015, quando a gente falou em abrir um fast food de saladas, ninguém acreditou na gente. Falaram, cara, vocês estão loucos? Vender salada? As pessoas vão almoçar salada em 2015? Hoje já é uma coisa muito mais normal. E então a gente chegou em Balneário e a minha esposa falou, tá, nós vamos abrir o quê? Eu falei, não sei. Vamos achar um bom ponto primeiro. Porque eu acho que o grande negócio de alimentação, ele inicia com um excelente ponto. Sim. E a partir daí, a gente vai fazer uma pesquisa, vai entender dentro das nossas ideias, dos nossos negócios criados, qual o caminho a gente vai seguir. Mas a salada sempre foi algo muito forte dentro da gente. Numa viagem, a gente foi para NRA em Chicago, depois para Nova York, e lá tem alguns fast food de saladas, e, cara, tive o prazer de comer a primeira vez lá, e eu viciei. Eu queria comer todo dia aquilo. E eu falei, cara, isso não tem no Brasil. E quem abrir isso no Brasil vai viciar as pessoas, porque é muito bom. É tão bom quanto outras coisas. Então aquilo era o que mais fervia dentro da gente, era, cara, levar uma alimentação saudável, fresca, literalmente transformar a vida das pessoas através do alimento, né? Porque a gente é o que a gente come, né? E infelizmente a gente vem numa cultura do Brasil, de muitos anos atrás, de se alimentar mal. E hoje isso vem mudando, cada vez mais as pessoas estão buscando se alimentar melhor. Muito bom. E Mauro, onde é que tu entra nessa história, que tu era de um ramo totalmente diferente, queria que tu falasse um pouco, e entra no Empote para trabalhar com um negócio de alimentação? Como é que foi isso? Então, Rafael, o Mauro é um caso bem diferente do André, tá? A única coisa que eu não conheço e não tenho intimidade é com o lado de dentro do balcão, né, da gastronomia. Mas, enfim, eu venho do mercado financeiro, tá? Uma vivência de mais de 35 anos no mercado financeiro. O André e a Camila sempre sentiram, tá, a necessidade de profissionalizar o Empote, e o convite foi formalizado. Foram praticamente 3 anos a gente estudando, né? Acabamos vindo para dentro do Empote, reorganizando as lojas próprias,
Então, esse foi o primeiro passo, digamos assim, o pontapé inicial da minha entrada. E logo, interessante que logo que eu cheguei no Import, acho que meses... Já tinha quantos anos o Import quando tu entrou? Tinha já 5 anos. Acho que 5 anos, mais ou menos 5 anos. Cara, foi do quarto pro quinto ano, foi quando a gente foi abrir a loja do Passeio São Miguel, né? Mais ou menos isso, do quarto pro quinto ano. E aí 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro que recebi a visita do contador logo chegando lá para iniciar os trabalhos, tá? De uma maneira bem caseira, digamos assim, né? O contador olhou e falou, pô, tu sabia que quando eles foram abrir o CNPJ, eu olhei para eles e falei, cara, tô abrindo o CNPJ hoje e tô fechando ele amanhã. Porque é um segmento de salada, ninguém conhecia, enfim. E hoje esse é o mesmo contador e ele fala para nós, cara, hoje vocês são a principal operação dentro do meu escritório. Então isso me impactou, né? Porque, poxa, né? Onde é que eu tô chegando? Porque uma coisa é a relação familiar, outra coisa é a relação profissional. E logo na sequência, acho que 2 ou 3 meses, a gente acabou indo para uma feira em São Paulo, ou se deslocando até São Paulo, né? E me causou um impacto muito positivo, tá? Porque eu não conhecia, nunca tinha vivenciado esse segmento de gastronomia, mas no dia a dia, né? Então você vê aquelas tecnologias disponíveis no segmento, você vê um profissionalismo dentro do segmento, e eu falei, poxa, eu acho que eu deveria ter vindo antes para cá. Então essa foi o pontapé inicial da gente ter entrado dentro da operação do Import. Legal. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando que foi o momento de decidir que o melhor caminho era franquia e por quê? Porque quando tu começou, tu falou, primeiro tu chegou em Balneário, você e a Camila nem sabia o que ia montar. Aí, do que tu tinha visto lá fora, tu falou, pô, o negócio de salada é legal. Mas aí tu já montou pensando que seria uma rede, que ia ter no Brasil todo, no mundo, ou era só aquele negócio naquele ponto? Como que foi isso? E como que daí disso decidiu virar franquia? Cara, quando a gente montou ele em 2015, a gente sempre teve a certeza que ele seria grande. Isso foi algo que a gente nunca teve dúvida e a gente fez sempre o negócio ser grande. Mas ele não começou grande. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto de usar muito, que é o quê? Tudo que nasce pronto, nasce morto. Porque as coisas a gente constrói. Se tu for ver qualquer grande operação hoje de restaurante, ela não nasceu pronta. Então, na época era sacolinha plástica, não tinha como ter a sacolinha impressa como a gente gostaríamos. O copinho era um adesivo, não era impresso, porque tinha pedido mínimo. Então, tudo... Mas sempre a gente soube como a gente queria que fosse. Porém, a gente começou pequeno com pensamento grande. Pequeno sonhando gigante. Então, desse primeiro momento, a gente teve a preocupação de desenvolver uma marca forte, de ser uma marca que a gente pudesse registrar, e registrar uma marca, e de fazer algo que fizesse parte do dia a dia das pessoas. Porque a gente queria criar um negócio que a gente fosse se inserir no dia a dia das pessoas. Pra gente estar junto com o nosso cliente durante todo o dia a dia. Então ele sempre nasceu com essa ideia. Mas a questão de se iria ser rede ou iria ser franquia foi no decorrer dos anos, e muito quando a gente começou a conversar com o Mauro, de trazer ele para dentro, que a gente começou a fazer uma análise de qual caminho seguir, e aí veio a decisão de seguir através do caminho do franchising, que é uma das coisas que mais está crescendo hoje em dia, e aí o Mauro é o especialista para falar um pouquinho mais dessa parte. Mas o Mauro não era especialista porque ele era do mercado financeiro, e tu do outro lado, pelo lado da gastronomia do teu pai, por mais que tinha várias operações, nenhuma era de franquia, né? Então, qual que foi o momento que vocês entenderam e por que o caminho era franquia? Rafael, isso é interessante, tá? Porque o Import começou a franquia mais por uma demanda, né? Não tanto por nós termos a iniciativa. A gente começou a sentir, tá, de que aquele cliente que ia no Import, a primeira coisa que ele perguntava de quem é essa franquia. Então isso despertou na gente, poxa, eu acho que tem aí uma possibilidade da gente ver uma outra, né, uma outra fonte de navegar no mundo, né, de expansão. E quando você vai fazer a expansão em lojas próprias, tu tem uma dificuldade, um time, de repente demora um pouco mais, enfim. Aí iniciamos, então, dentro dessa demanda, um estudo de viabilidade, se o Import era viável para franchising. A gente fez esse estudo em casa. Chegamos ao entendimento que sim, tá? Então você tem um mercado, você tem um produto, você tem uma demanda, tá, deste produto. Começamos a pilotar, tá, o diagnóstico, o plano de negócio em casa, e junto conosco, tá, veio uma pessoa que sempre nos apoiou, tá, que é o Dr. Cristiano, que é o nosso advogado. Ele, tá, como uma pessoa de fora, sempre dava um toque: e aí, quando é que a gente vai começar? Quando é que a gente vai fazer a primeira reunião? E isso levou mais ou menos meio ano, um ano, enfim. Iniciamos um bate-papo com ele informal, tá, essa informalidade passou por reuniões formais,
mais, já para fazer então a estruturação legal e jurídica do Impote. Nós nos reunimos praticamente um ano, todas as sextas-feiras, tá, na parte da tarde, onde a gente iniciou o Impote como franchise, como franqueadora do zero, tá? A gente não contratou nenhuma consultoria, a gente não trouxe ninguém de fora, tá? Fomos nós com o Dr. Cristiano. Então a gente uniu a expertise da Camila e do André do ponto de vista de operação. Eu trouxe a minha vivência, tá? Até porque em alguns momentos também eu dei aula de graduação e pós-graduação na área de planejamento econômico e estratégico, e aliado com o conhecimento, tá, do Dr. Cristiano. Então a gente foi formatando o Impote até transformar ele no papel numa franqueadora, né? E numa operação que ela poderia se disseminar como franchise. Sensacional. E aí eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte, porque hoje eu vejo como eu dou, além de ter os restaurantes, eu dou mentoria, então eu tenho muitos mentorados e muitas pessoas que me seguem na rede social ou que a gente troca alguma ideia no direct, enfim, muitas pessoas do ramo eu acabo conhecendo de vários perfis, de vários níveis, de vários momentos, e uma coisa que eu vejo recorrente é a pessoa dizer assim, não, porque eu vou franquear o meu negócio, às vezes ela fatura 50 mil, às vezes ela não fatura nada, e às vezes, ok, é aquela questão, né, às vezes pensar grande e começar pequeno. E tá tudo certo, tem gente que de fato vai conseguir. Mas tem muitos que eu vejo que é só uma ilusão. Eu não sei quem que vende essa ideia de que franquia é muito fácil, que é muito fácil de ganhar dinheiro, que eu contrato lá uma consultoria, faz um trabalho de 2, 3 meses, formata e eu saio vendendo franquia pelo Brasil inteiro e fico rico. E eu acompanhei que vocês foram pelo caminho oposto, né? Um caminho mais duro, mais difícil, mais passo a passo, mas que hoje vocês estão colhendo os frutos, né? Vocês percebem isso também? E por que vocês decidiram, entre aspas, escolher o caminho mais difícil? Bem como tu falaste, a gente veio na contramão, tá, da grande maioria das operações de franquia hoje, tá? Como eu falei anteriormente, a gente não contratou ninguém de fora, tá? A gente começou a formatar ela dentro de casa, e quando a gente formatou ela no papel, a gente fez o diagnóstico, estudou a viabilidade, dá pra gente começar. Nós iniciamos com a primeira franquia com franqueado de Itajaí, e a gente segurou, tá, a expansão, ficamos 1 ano e 4, 5 meses pilotando, né? Pilotando esse franqueado para ali fazer os ajustes, né? Ver os pontos a melhorar, o que estava bacana, enfim. E nós iniciamos de fato a expansão, tá? Do Impote. Ela decolou a expansão no início de 2024, tá? Depois de passado 1 ano e meio, mais ou menos, dessa experiência que a gente teve com o franqueado de Itajaí. Então, o Impote, ele vem, tá? De uma consistência, tá? Consistência. Acho que a palavra é essa. De operação, de saber o que está se fazendo, de conhecer o mercado, de sentir, tá, a demanda dos clientes e pilotar, tá? Pilotar e não meramente se aventurar, tá? Não, a gente não trabalha assim, não é a nossa proposta de valor, e sim fazer algo, tá, que tenha consistência, né? O tempo é que vai dizer, né? Mas do que vocês vêm construindo hoje, eu vejo Impote daqui 10, 15, 20 anos. Porque ao passo que vocês foram lentos, né? Quanto tempo que você... 2015, a gente tá indo para 2025, ou seja, 10 anos, e até começo do ano tinha uma franquia, agora tá com 12. 12 franquias. Então, assim, tem gente que em 1, 2 anos de operação, daqui a pouco já tem 10, 15, 20, 30, 50 franquias, aí daqui a pouco passa mais um ano, mais alguns anos, tu vai ver, sumiu aquela operação, né? Então, o tempo é que vai dizer, mas eu vejo, do que eu analiso, né, do mercado, vocês estão fazendo um trabalho muito consistente e se organizando. Mas como, Mauro, que por exemplo, 1 ano e pouco com um franqueado para montar outra loja. Só que eu tenho certeza que nesse 1 ano e pouco que você estava com um franqueado, veio vários interessados. E aí... Eu imagino, mas eu quero ouvir de ti. É uma visão muito clara, né? É uma certeza muito da onde quer chegar para não qualquer coisa ali te desestabilizar. Então vamos abrir, porque já vai entrar um caixa e eu tô precisando. Como que é para tomar essa decisão de fazer esse trabalho longo de estruturação, 1 ano estruturando, depois que estruturou 1 ano, botou o primeiro franqueado, ficou mais de 1 ano, para agora... fazer como se fosse agora, foi rápido. Nossa, olha como eles cresceram. Cresceram quantos? 1.200% de 1 para 12. Sim, aí fica bonito, né, na manchete. Mas tem todo um... Como que é isso para conseguir manter isso? Mas só um pontinho antes disso, eu acho importante, Rafa, que além desse 1 ano e meio quase com esse franqueado, a gente passou 2 anos anteriores dele
pilotando as nossas lojas próprias como franquia. E isso é muito importante e as pessoas normalmente não fazem isso. Porque a gente pensa assim, cara, como é que eu vou vender uma franquia? Primeiro passo que a gente vê é o seguinte, eu tenho que entregar as coisas prontas. Como é que eu tenho o padrão? Então eu comecei a analisar as grandes franquias hoje em dia. Vamos lá, podemos citar várias aqui. Tudo chega pronto, né? A loja finaliza, a loja não produz. Então a gente falou, cara, vamos primeiro validar nas nossas operações. Dentro disso, a gente abriu uma terceira operação numa outra cidade, em Florianópolis, para validar um sistema de franquia longe da gente e funcionar uma loja longe. Tudo isso foram 2 anos pilotando. Então a gente criou uma indústria própria só para alimentar nossas lojas, porque uma coisa era tu produzir no dia. Ali na loja, né? Quando a gente começou lá atrás. Outra coisa é eu ter uma indústria, eu produzir um molho, onde não vai aditivo, não vai conservante, eu ultracongelo ele, para não trabalhar com isso. Meu shelf life ultracongelado é grande, mas depois que descongelou é pequeno, certo? Manter o padrão, manter a qualidade e conseguir levar isso pro Brasil inteiro. Então a gente primeiro pilotou esses 2 anos nas nossas operações, para daí vir a franquia de Itajaí, que a gente pilotou mais 1 ano e meio. Aí o Mauro responde... O quão difícil foi dizer não, né? E talvez antes até, não sei, mas talvez com a indústria no negativo, porque é uma baita indústria para uma loja. Então, assim, é muita pressão, é muito fácil tu se desviar, aceitar qualquer proposta, né? Não, e muitos erros, né? Porque, vamos dizer assim, foram 2 anos que não foi assim, primeiro mês deu tudo certo. Não é só alegria, Foram muito, cara, muita coisa ali, muito dinheiro rasgado, vamos dizer, para te chegar à perfeição. Porque eu acho que isso vem à escola que eu venho da minha infância da alta gastronomia. Então foi tentar trazer isso um pouco pro nosso fast food e tentar trazer, bom, o Mauro sabe, né, a gente não consegue, mas é a busca incansável pela perfeição. A gente fala, cara, a mediocridade não entra dentro da nossa empresa e conseguir validar isso, porque não é tu vai lá, faz uma receita de molho e dá certo. Uma coisa é tu produzir, outra coisa é tu guardar, ultracongelar, distribuir, chegar na loja, descongelar e ter a mesma qualidade sem colocar nenhum aditivo, porque a nossa receita não mudou, Rafa. Vocês é um desafio ainda maior. De quando a gente produziu o molho na loja para quando a gente industrializou ele, a receita não mudou. A gente não colocou um aditivo a mais. E hoje em dia, se tu for ver, grandes redes, o molho nem refrigerado chega, porque o que mais tem ali são conservantes. Então esse é um dos grandes diferenciais do Impot hoje. E lá atrás, quando a gente estava começando a estruturar essa operação do Impot, da franquia, tá? Ou da franqueadora, e até mesmo da indústria, a gente escreveu o propósito do Impot, ok? E isso é fundamental. O propósito do Impot é transformar a vida das pessoas através de uma alimentação saudável, tá? E esse propósito está inserido dentro do Impot e está inserido em todas as esferas do colaborador que está chegando, tá, para a alta gestão do Impot. E este é um grande diferencial, tá? O porquê que a gente não alavancou, e a gente teve muitas demandas de alavancar porque não tinha alinhamento de propósito. Tá? O nosso propósito é construir algo que tenha... porque a gente está trabalhando com saudabilidade, a gente está trabalhando com comida viva, a gente está numa outra pegada, a gente está num mercado que é um mercado que ele está começando agora. Tá? O Impot hoje ele não tem nenhum concorrente, tá, de forma direta. Tem algumas empresas que têm produtos similares, mas igual o Impot não tem. Então a gente tem isso muito firmado, tá? A gente tem muita consciência do nosso produto, do mercado e daquilo que o Impot vai se transformar e está se transformando. Então não adianta tu querer acelerar, fazer as coisas por fazer, olhando só o número, tá? E eu falo muito com interessados em franquia, tá? E a gente às vezes declina de alguns franqueados onde ele quer ser um investidor, ele quer ter o Impot como um hobby, como investimento. Não é isto. Ele está fugindo do nosso propósito. E o propósito é a gente construir junto. Franqueador e franqueado é uma via de 2 mãos. O resultado vem. Então, a questão econômica e financeira ela tem que ser uma consequência do teu trabalho e do teu propósito. E é isto que define, tá, tudo aquilo que a gente pensa em relação ao Impot. Então, a clareza do propósito é a chave. Sim, com certeza. E uma das grandes coisas que aconteceram com a vinda do Mauro foi essa questão do longo prazo. Porque gerações diferentes, nós mais jovens, como tu trouxe antes, pessoas que em 1 ano querem virar franquia, eles não estão pensando a longo prazo, eles estão pensando a curto. E o que acontece hoje em dia? Muitas franquias vivem de taxa de franquia. Mas na verdade uma franqueadora não vive de taxa de franquia, ela vive de royalties. E o royalties é a perpetuidade que dá. Então isso que tu comentou antes, as franqueadoras vende, desaparece, é por isso. Não tem gestão, não teve propósito, não tem visão, não tem missão, não sabe onde quer chegar. Então isso é muito importante. E até acrescentando, é uma coisa que a gente no dia a dia acaba
constatando, tá, até por parte de pessoas interessadas, a gente tem franqueados interessados que vêm falar conosco que o cara chega, poxa, eu te mandei um e-mail há 5 anos atrás e tu não quis me receber. E a gente explica, não é que não queríamos te receber, a gente estava preparando a empresa. Então agora chegou o momento da gente conversar. Então a gente tem hoje um pipe, tá, de um crescimento orgânico muito forte, tá? É difícil o dia que a gente não receba interessados em franquia. Até a gente tem um pipe hoje, tá, em torno de umas 50 operações que a gente já está avaliando em alguns pontos, enfim. E sempre dentro de um crescimento orgânico, tá? A gente foi procurado por empresas para alavancar, por consultorias, a gente declina, às vezes sabe que... Eu queria até que tu falasse um pouquinho sobre isso, Mauro. Quem não tá muito acostumado com o mundo das franquias, né? Mas tem aceleradora, tem ali aquelas empresas que é só para vender a tua franquia, tem, como é que eu posso dizer, terceirizações de vários tipos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e o porquê que vocês sempre decidiram por se manter firme, por mais que seja um caminho mais lento. Eu gostaria, antes, se me permitir, claro. Rafael, eu tenho uma formação acadêmica, tá? E busquei uma formação específica na área de franquia, tá? Eu concluí recentemente um MBA em gestão de franquia pela FIA e pela BF, e ali tive a oportunidade de ter um network muito forte no segmento, tá, de franquia, com viés muito forte nos franqueadores, e me chamou a atenção muitas coisas, tá? Até eu tive depoimentos de colegas que saíram de algumas operações porque eles estavam sendo cobrados por performance de venda de franquia, tá? E não era isto que, enfim, que eles queriam, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Hoje em dia é um mercado que é um mercado muito aquecido, tá? A cada dia se monta empresas para fazer venda de franquias e o cara quer vender, ele quer vender e quer um percentual da tua taxa de franquia. O resultado, como que tu vai entregar, quando que tu vai entregar, não é com ele, tá? Ou seja, ele vende e cai fora. E a gente entende, tá? A gente está na contramão de tudo isso, a gente entende que as coisas têm que ter o seu momento, as coisas têm que crescer de uma maneira que tenha resultado, que tenha consistência, a palavra que estou repetindo aqui, mas a gente trabalha tem muita ênfase nisto, né? E fugir um pouquinho do modismo, tá? Essa questão do modismo, de que, isso é bonitinho, ao fim, vem um cara com uma palavra bonitinha, vai te vender 15 franquias, tu olha a questão numerária da taxa de franquia e tu vai ter um problema, né? E a gente sabe que no mercado ocorreram já algumas situações, né, de venda de algumas dezenas ou centenas de operações e elas não se concretizarem por não ter estrutura. Então não adianta também a gente querer abrir 100, 200, porque tu tem que ter uma estrutura, tá, para atender essa demanda. A gente tem uma indústria junto com a franqueadora, que a gente tem uma programação de até quantas unidades eu posso crescer em curto, médio e longo prazo. Então tudo isso está muito bem estruturado e muito bem organizado. Então planejamento é algo fundamental nesse ramo, né? Essencial. Total. Essencial, não é nem fundamental, é essencial, é essência, né? E o que tu falou antes, a questão de atrasar um pouco, demorar um pouco, na verdade não é isso. Na verdade a gente acelera dessa forma. Só para provocar a gente. Porque o que acontece, para pensar, as pessoas querem acelerar, mas elas não estão acelerando, porque elas vão ter um problema muito maior na frente para resolver. Tem uma frase que eu digo que é melhor caminhar na direção certa do que correr na direção errada. Então tem muita gente que tá correndo, mas tá correndo na direção errada. Então o que a gente fala, cara, a gente começou 2024 com uma franquia, né? Só que a gente tava muito bem estruturado. Cara, abrimos 11 ao natural esse ano, sem esforço, sem algo que desse correria ou dor de cabeça, alguma coisa assim. E a gente tem planejamento, né, Mauro, de 50 para o ano que vem, mas é algo natural. Não é algo que a gente não tem peso nenhum, porque a gente já está organizado, a gente já entende, a gente sabe o processo, a gente sabe o que é abrir uma loja, a gente tem a nossa produção, a gente entrega, a gente produz o que a gente vende, a gente tem a questão do padrão. Então a gente tem a certeza que toda loja está vendendo o mesmo produto. Então, na verdade, eu diria que essa parte anterior, né, é muito importante, porque agora tu acelera numa velocidade que tu não teria como acelerar se não tivesse feito essa parte anterior. Eu costumo dizer que a gente tem duas responsabilidades, né? Uma como franqueado e também com a pessoa física do franqueado, porque tu está mexendo com a vida de pessoas. Nós temos franqueados que mudaram de cidade, mudaram a sua vida total em função do Impote. O sonho dele era ter uma operação do Impote. Ele mudou de cidade, ele largou a atividade empresarial ou o CLT que ele tinha e veio para
para se tornar um empreendedor, então você tem uma responsabilidade dupla, né? Então a gente tem muita consciência em relação a isso, né? Muito pé no chão para fazer com que tu tenha um produto, uma operação que ela tenha sustentabilidade, né? Não é fazer por fazer, né? Porque é bonitinho, porque é moda, não. A gente não tem esse pensamento, não. Eu conheço vocês, né? Mas é realmente entender que é um outro ser humano do outro lado, né? E muita gente é só um business, é só um negócio, é só dinheiro, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu queria pedir para vocês se vocês conseguem definir quais que são os 3 principais desafios de quem decide franquear o seu negócio. Cara, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho mais da parte operacional e acredito que o Mauro depois pode contribuir muito mais para a parte estratégica, administrativa, né? Eu vejo que na parte operacional, o principal é a questão do padrão. O que eu vejo pessoas franqueando, eles acham que, cara, compra, sei lá, cachorro quente, a salsicha de qualquer um, e aí não tem padrão, faz o molho do jeito que quer e começa a se perder nisso. Então, acho muito importante, primeiro, tu ter uma indústria e tu ter uma organização na tua cadeia para te conseguir padronizar o que tu vai servir em todas as tuas operações. Porque senão tu começa a ter cada loja vendendo uma coisa, né? Foi quando começou, uma tá vendendo Coca-Cola, uma tá vendendo suco, uma tá vendendo coxinha, uma tá vendendo salada. Então eu vejo que essa questão de organização... Às vezes até dentro da mesma receita, ingredientes, modo de preparo... Então eu vejo que hoje a gente tem preocupação, cara, com tudo. Desde o queijo que tu vai usar, a marca que vai ser, só pode ser esse... O que não sai da indústria, né? Que tem alguns fornecedores homologados. E então a gente tem vistorias periódicas para ver se a pessoa não tá burlando isso. Então é muito importante esse controle, porque o que te leva a buscar uma franquia quando tu vai se alimentar é a segurança da padronização, né? Vamos dizer, grandes franquistas no mundo inteiro, tá viajando, tu resolve comer um McDonald's. Por quê? Tu sabe o que tu vai comer lá. Não vai mudar. Então é a mesma preocupação que a gente tem e que todo mundo que está iniciando o processo de franquia tem que ter, né? Cara, eu tenho que servir a mesma coisa em todos os lugares. E infelizmente não é o que vem acontecendo com algumas operações que estão franqueando. Então eu diria que esse é um ponto muito importante. Um dos 3 pontos é padronização. Padronização total. Sem padronização, tu não tem como ter sucesso como franquia. Impossível. Sim. E aí eu acho que esse é um erro, né, que eu tava falando antes. A pessoa tem uma operação e aí já quer fazer um monte, mas ela nem tem noção de como ela vai garantir essa padronização, né? E vocês trouxeram. Aí a gente fez a indústria, estruturou, aí a gente fez as nossas lojas como se fossem franquias para justamente testar, montou o primeiro, ficou só com aquele franqueado, justamente para garantir essa padronização, né? No fim, a essência de tudo isso que vocês fizeram, um dos pontos foi para garantir a padronização. Com certeza, porque, cara, uma coisa é tu fazer lá, outra coisa é tu produzir, estocar, entregar, franqueado manipula, serve, muda tudo o processo não é o mesmo. Então, como é que não é um mês que eu consigo entender se o negócio está redondo? Eu preciso validar. E no nosso caso foram 3 anos validando, né? Sim. Fora os anos anteriores que a gente já validava o modelo de negócio, né? E tratamos e continuamos a tratar as nossas operações como franquia. Tá? Eu até gostaria de abrir um parênteses aqui, Rafael. Eu costumava dizer que o Import tem como público-alvo o menino de 15 anos até o menino de 85 anos. E eu tive que baixar a régua. Hoje a gente já tem o menino de 11 anos até o menino de 85 anos, mas tem um porquê. Nós fomos procurados recentemente, tá? E isso até nos deixou assim bem comovidos, digamos, tá? Por um pai interessado em abrir uma franquia do Import, porque ele tem um filho de 11 anos que o filho vai comer com frequência no Import, pediu de presente pro pai uma franquia do Import. E na reunião falando, a gente tem um público, né, que a gente atende de 15 a 85, ele, não, mas não é 15, é 11 anos. Então a gente teve que baixar a régua, né, fechando parênteses. Mas vamos baixar mais, né? Você pega o Benjamin e a Maia, dos meus filhos, 2 aninhos, ela come salada já. Acredito. Muito bom. E, Mauro, antes de ir pro segundo ponto, eu queria perguntar o seguinte pra você, porque a gente tá com um pouco mais de 30 minutos aqui de podcast e eu já tô com vontade de comprar uma franquia de vocês. Só de ouvir o que eu já ouvi até aqui, só de entender a essência de vocês, o que tá por trás, já dá vontade de comprar uma franquia. Quem tá nos escutando aqui, se tiver interesse, que já conhece o Import e tá ouvindo aqui os meninos, ou conheceu eles agora e falou, pô, legal, gostei deles, faz sentido. Como é que faz para conhecer mais do Import e de repente até virar um franqueado? Então, Rafa, a gente como Import, a gente tem uma busca incansável por inovação, porque a gente acredita que, não sei se seria o segundo ponto, mas acho que é um ponto muito importante para toda empresa, é inovar, né? A gente sempre buscar inovar, e a gente começou com o nosso primeiro modelo de negócio, que é a nossa loja física, né? A partir daí a gente tem o segundo modelo,
que é o nosso delivery, e a partir daí a gente começou a pensar, cara, eu tava conversando com o Mauro esses dias, com a Camila, e eu falei, gente, como é que a Coca-Cola virou Coca-Cola? Ela tá a um passo de todo mundo. Tu não caminha mais de uma quadra para tomar uma Coca-Cola. E eu falei, cara, o Import tem que ser isso. Se a gente quer transformar a vida das pessoas, a gente tem que ser acessível para todo mundo. Então a gente desenvolveu um outro modelo de negócio que é um Import compacto. Então é um pote container para lugares de alto fluxo, tipo uma estação de metrô de São Paulo, onde circula muita gente, coisas já prontas, porém feitas durante o dia, sempre frescas. E o outro modelo que a gente está lançando agora é uma vending machine do Import. Sensacional. Por quê? Fala o que talvez tenha pessoas que não saibam o que é uma vending machine. Se puder explicar. O que é uma vending machine? Nada mais é do que uma geladeira, onde ela é abastecida diariamente com produtos do Import. E o cliente vai lá e compra sozinho. Ele vai lá, vai escolher, quero a salada Caesar, quero a salada bacon, quero um wrap, um suco natural. Escolhe o que quer comprar e paga e a máquina entrega para ela. E esse é o modelo que a gente busca o quê? Capilarizar a venda do franqueado. Porque hoje ele tem uma franquia em um local, mas ele pode espalhar 10 vending machines ao redor dele, por exemplo, numa faculdade, no hospital, em lugares que talvez não comportassem uma operação física. Quando tu me contou disso, assim, eu achei a ideia sensacional. Isso vocês se inspiraram de outros lugares? De onde é que veio... Assim, porque é fantástico. Porque não é... E de novo, vocês, mais uma vez, pensando no franqueado e não em vocês. Claro que é uma consequência, vocês vão ganhar royalties. Mas vocês poderiam pensar, não, então, isso aqui é um baita negócio, sem funcionário, custo baixo e tal. Vamos nós produzir e entregar para as vending machine. Não, não. É o franqueado que vai poder ampliar o faturamento dele naquela região. Mas antes do André responder, eu acho que isso é algo que está linkado com o nosso propósito. Quando a gente fala em Import, a gente não está pensando no Import como um CNPJ. A gente está pensando no Import como um todo, né? O que a gente pode melhorar na vida do franqueado, porque é uma jornada que a gente está iniciando com o franqueado, então a gente está olhando no médio, no longo prazo, o que eu vou trazer lá na frente, tá? E aí o André pode responder o porquê que surgiu aí a questão da... Olha, é uma família, né, meu? A gente tá todo mundo no mesmo barco, remando pro mesmo lugar, tanto nosso franqueadora como nosso franqueado. Cara, eu vou dizer que a primeira vez que eu vi isso foi em Singapura, numa viagem que eu fiz, e eu tava caminhando na rua, eu olhei uma geladeira cheia de salada para comprar, eu falei, cara, o que é isso? E desde então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, só que eu não encontrava forma de viabilizar isso no Brasil. Porque agora que as vending machine, hoje nós estamos começando a ter vending machine no Brasil. Coisas que eu vi isso... Há 5 anos atrás eu comprei uma salada numa vending machine. Então é o que eu digo, as coisas, às vezes a gente se preocupa muito, como a gente viaja muito, tá sempre buscando tendência, em não trazer uma coisa pro Brasil, além do que o Brasil está preparado. E isso é uma preocupação que todo empresário, empreendedor que viaja e busca tem que ter esse cuidado. Porque às vezes a gente traz uma grande ideia, mas o Brasil não está preparado para essa grande ideia ainda. A gente tem que saber o time de lançar. E agora chegou o time, a gente está pilotando a primeira agora, vai iniciar agora, início do mês de dezembro, e a partir daí a gente vai primeiramente abrir só para os franqueados, mais uma vez pensando nos franqueados, eles vão ter prioridade, né? Para depois a gente começar uma outra forma de expandir Import. Tá, e aí quem quiser então comprar uma franquia do Import, como é que faz? Quem quer comprar uma franquia do Import, primeiro passo, acessa o nosso site e já manda uma mensagem para nós, que imediatamente o nosso time vai fazer contato com essa pessoa e já vamos marcar uma reunião com ela para bater um papo, conhecer um pouquinho ela, ver se realmente faz sentido, é o perfil, não é o perfil, e tendo alinhamento de proposta e a gente vê que faz sentido, a gente vai para um segundo bate-papo online para daí explicar mais sobre como é a franquia do Import. E aí vai avançando. Mas, então qual que é o site para a pessoa entrar? www.import.com.br. Tá. Import com I, tá, galera? Isso aí. INPOT. INPOT. Mas é interessante, tá, que a gente não dá andamento, tá, na questão de... Ou a gente não avança no processo, tá, de venda de franquia sem que o franqueado venha nos conhecer pessoalmente e, acima de tudo, que ele visite uma das franquias. Ele vai lá visitar uma das franquias, vai falar com o franqueado, não vai falar conosco. Quem vai dar o feedback, tá, do Import é o próprio franqueado. Então ele escolhe uma das nossas franquias, vai lá e conversa, e depois a gente dá continuidade. Porque eu acho que as coisas têm que ser transparentes, entendeu? As coisas têm que ser de uma forma, tá, que o franqueado se sinta seguro com aquilo que ele vai fazer, porque é um investimento, né? E a gente também tem a confiança de que alinhamento de propósito existe entre franqueado e franqueadora, né? E falando disso, mais legal, Rafa, pensa só, a gente começou a acelerar esse ano mesmo, né? Das 12 franquias, a gente já tem 2 franqueados com 2 operações.
Eu acho que isso para nós é algo sensacional. É um sinal incrível. Sinal incrível que, cara, a operação é rentável, tá legal, o pessoal tá feliz, porque ninguém vai comprar a segunda operação se não tá feliz, né? Sim. Não, na verdade são 3. Teve um que comprou agora, são 3 franqueados com 2 operações, cara. Isso é sensacional. E teve um deles que até, no bom sentido, ele ficou bravo. Eu, poxa, vocês não estão me dando espaço, estão deixando entrar, eu queria naquela cidade. Então você vê que isso é bacana, né? Que é uma coisa que está acontecendo muito, Rafa. Às vezes a pessoa vem falar com a gente de uma praça. E a gente fala, cara, vamos evoluir, tá disponível. Ela fala, não, mas eu vou esperar 1 mês, 2, não sei. A gente fala, cara, pode ser que daqui 1 mês, 2 não esteja disponível. E às vezes a pessoa acha que a gente tá falando isso pra vender pra ela, mas não. É porque realmente o negócio tá tão acelerado que a gente já teve pessoas perdendo praça por causa disso. Não, e é verdade. Eu conheço, inclusive, essa pessoa. Então, é verdade mesmo. Total. Mesmo? Então, voltando nos 3 pontos. O André trouxe primeiro que os 3 maiores desafios de transformar um negócio em franquia. O primeiro a gente falou sobre padronização. Qual que é o segundo e o terceiro ponto? Eu trabalharia o diagnóstico, tá? Você fazer um diagnóstico de franqueabilidade, ok? Ali é você planilhar efetivamente, tá? A tua empresa, a questão da tua marca, a questão da tua estratégia. Tá? Eu acho que isso é fundamental. E eu diria que está associado, tá, entre o 2 e o 3, a precificação, saber precificar o teu produto, tá? Porque precificar um produto num restaurante, Mauro, eu, sabe, né, como eu dou as mentorias, vocês participam de uma delas também, isso é uma das principais dores junto com gestão de pessoas, precificar. No restaurante já. Eu fico pensando como que é na franquia, porque aí tem muito mais custos envolvidos, tem a questão da franqueadora, então tem uma complexidade maior ainda, né? De você saber precificar certo. Para ele ter lucro, você também vende o produto, tem o lucro do produto, não tem... Então e muitas vezes a gente fala em precificação, a gente fala preço, tá? Eu entendo que precificação é uma coisa e preço é outra, tá? Quando você trabalha preço, você não está sabendo muito o que você está praticando. Quando você trabalha precificação, acima de tudo, tu está valorizando a tua marca. A tua marca, ela define a tua precificação. Claro que dentro de um contexto de mercado, do teu público-alvo, né? A classe. Então, o Import hoje, ele atende, tá? Praticamente todas as classes, todas as idades, tá? A gente não tem... a gente tem produtos para todo público-alvo, tá? Não tem, assim, um cluster de clientes específico, não, só vou vender para classe A, para classe... Não, pode atender todo mundo. Então, essa é uma preocupação. Então, você fazer um diagnóstico bacana, bem formalizado, entender bem o teu negócio e precificar, eu acho que fecha, tá? Essas 3 questões fundamentais para você começar a pensar em franqueabilidade. Muito bom. E acho que vê a questão da escalabilidade do negócio também, né? Sim, que tá dentro do diagnóstico. Dentro do diagnóstico tá isso, porque quando a gente começou o Import, a gente viu, cara, a gente acredita muito e cada vez mais os anos passando nos mostra isso, que a gente tá num oceano azul, né? Cara, pra mim, alimentação saudável, fresca, busca incansável por alimentos vivos, de verdade, se alimentar bem, é o que mais vai crescer daqui pra frente. Não vejo nada diferente disso. Só que não é porque a gente tava navegando no Oceano Azul que a gente não se preocupou em ter os nossos diferenciais. Então é muito importante também tu como franquia, né? Tu como franqueador, criar um negócio, tu também entender quais são os meus diferenciais para os meus concorrentes. Por que o franqueado vai comprar a franquia do Import e não a franquia B? O que ele está me trazendo isso é muito interessante, de benefício? Por quê? Porque muitas vezes eu vejo que a pessoa que vai comprar uma franquia, não é que assim, eu quero comprar uma franquia de salada, então deixa eu ver quais opções que tem. Não, eu quero comprar uma franquia. Pode ser de cosmético, pode ser de picolé, como pode ser de salada, como pode ser do ramo automotivo. Eu vejo que a pessoa, ela quer ter uma franquia, porque uma franquia... é um negócio mais seguro, é um negócio, teoricamente, as boas, é um negócio testado, validado, que teoricamente garante uma rentabilidade, tem menos risco do que você empreender sozinho. Às vezes uma pessoa que nunca empreendeu, que vem de um outro mercado, então a pessoa procura uma franquia muitas vezes por causa disso, e não necessariamente da salada, né? Então o teu concorrente como franqueador não é nem necessariamente só salada, nem só restaurante, né? É todas as franquias, como... Sim, e até eu recebi um contato agora, recentemente, de 2 pessoas que elas trabalham, tá? Elas são franqueadas em alguns segmentos, são 2 amigas, que por 9 anos tiveram 14 operações de um fast food, e há 2 anos se desfizeram desta operação porque acharam que não tinha mais nada a ver com elas e tendência de mercado. E ficaram 2 anos procurando, tá?
no segmento de gastronomia algo que elas pudessem investir e voltar a ser franqueadas na gastronomia, porque é algo que está inserido aí na veia, né? Ou seja, não consegue se desvincular da franquia que não seja setor de gastronomia. E me chamou a atenção, tá, que no relato delas, elas não conhecem o Impot, tá? Nunca estiveram numa operação do Impot, mas fizeram uma pesquisa de mercado e chegaram até o Impot e estão muito interessadas efetivamente, tá, em adquirir algumas operações de franquia, porque visualizaram, tá, o potencial deste mercado, tá, olhando para frente. Falou, pô, eu quero agora já me aproximar de vocês, ter as minhas franquias, porque eu vejo que é um mercado que vai crescer. Então, é dentro do que você estava falando, é bem, eu acho que ilustra tudo isso que a gente estava falando nesse momento, né? Que as pessoas, ou o franqueado também, ele tem um planejamento, ele estuda o mercado, ele estuda o segmento, e quando você encaixa, tá, o propósito da empresa, do Impot, com aquilo que o franqueado busca, tá, é um casamento, né? E o casamento sabe que tem seus momentos bacanas, às vezes tem seus ruídos, mas é questão de você estar próximo. E a gente está muito próximo do nosso franqueado. Hoje você tem N ferramentas, tecnologias, tá? A gente tem, evidentemente é necessário, mas ela não pode estar em primeiro lugar. Acho que em primeiro lugar tem que estar o contato humano, tá? A gente é muito próximo dos nossos franqueados, tá? Porque você vai construindo uma relação, né? E tu aprende também com o franqueado, tá? A gente aprende com o franqueado, a gente já mudou, e aí o André pode ter mais legitimidade por causa da operação, a gente faz alguns ajustes, até por, às vezes, um toque do franqueado, olha, que tal fazer desta forma. Então a gente é muito aberto, muito receptivo, entendeu? A condução de um negócio com a via de duas mãos. Acho que é algo muito importante, a humildade, né? Sim. Não é porque a gente criou o Impot que a gente não tem o que aprender com o franqueado. Então a gente tem essa humildade que é a busca incansável em melhorar, né? Sim. E quanto mais gente operando, mais tu pode melhorar. Eu quero aprofundar mais nessa relação franqueador, franqueado, seleção, mas antes, até que tu falou da questão de buscar essa melhoria contínua sempre, eu queria perguntar para vocês o seguinte: hoje vocês fazem parte do K2, que é o nosso grupo de mastermind para donos de negócio de alimentação. Só que como quem tá assistindo aqui tá vendo, pô, vocês estão voando, estão com 12 franquias, têm as lojas próprias, por que mesmo assim vocês estão dispostos a parar a rotina de vocês, porque vão ser 3 dias, né? O dia de deslocamento, o dia que a gente tá gravando aqui o podcast, 2 dias imersos, dia inteiro, dentro de uma sala para aprender lá no nosso mastermind, depois tem o retorno de vocês, ou seja, mais do que o dinheiro é o tempo, que é o nosso bem mais precioso. Por que mesmo no nível que vocês já estão, vocês ainda decidem, não, faz sentido buscar conhecimento, avançar? O Mauro também, como já fez um MBA específico para franquia, o que vocês entendem disso, de buscar conhecimento, de estudar e estar nesse meio? Eu gostaria de começar, eu acho que tu falou uma palavra que para mim é fundamental, aprender. Nós estamos aqui para aprender, a gente está aqui para fazer uma troca, tá, de experiências. Eu entendo, tá, que o aprendizado ele tem que ser contínuo, não é porque nós criamos uma operação do Impot que a gente não tem a melhorar e não tem a aprender. Então, participando, tá, dessa mentoria, participando com você, com a tua vivência, com a tua expertise, o network que se forma em torno, tá, embora eu tenha feito uma formação, mas tu vem muito da teoria, e aqui tu tá na prática, então tu tá unindo aqui a teoria com a prática e tá te exercitando. Então, para mim isso é fundamental e importante, tá? Se tiver um convite amanhã, a gente tá aqui de novo, enfim, porque é assim que a gente constrói, tá, uma empresa de futuro. É aprendendo, é se relacionando, é vendo as boas práticas e, acima de tudo, tá, colocando em prática também aquilo que aprendeu, né? E cara, pra mim o mais importante é isso, é a sede do aprender, do trocar, e a gente depende de pessoas pra aprender, né? E a minha dor hoje vai ser a tua amanhã, que vai ser de um outro, a gente vai trocando. E o que eu vejo nós nesse grupo, a gente tem nós no Impot, a gente tem outras pessoas incríveis, maiores, tem outras pessoas começando, mas que vão ser gigantes, e o que acontece? A filosofia de todo mundo é a mesma, é agregar, é trocar, é se ajudar. E hoje em dia no nosso ramo a gente sabe que tem muita gente que não pensa assim, que às vezes vê o colega como um concorrente. Então tu poder ter um mastermind desses, poder ter pessoas que estão ali para se ajudar do mesmo segmento, é algo incrível. E eu digo para todo mundo, tem que participar e tem que fazer
parte, porque sozinho a gente não cresce. E essa troca que a gente tem é maravilhosa. Não teve um encontro que a gente teve até hoje que eu não saí muito melhor do que eu entrei nele. Que bom. E eu não tenho dúvida que eu vou voltar para Balneário Camboriú muito melhor do que eu cheguei hoje, né? Amém, Porque vão assim ser espero. dias incríveis aqui de troca. Fortalecidos, né? Cara, é a troca, sabe? Tu aprende comigo, eu aprendo contigo, a gente aprende com o colega, a gente tem que estar sempre trocando. E o mais importante, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, né? Que, pô, no dia a dia, às vezes, tem que tomar uma decisão. Pô, vou me aconselhar. O que vocês fizeram com isso? Então a gente consegue evitar problemas futuros. Porque às vezes eu ia tomar uma decisão errada, mas eu consultei colegas nesse grupo de Mastermind que já fizeram o erro que talvez ele ia cometer, então já estão evitando eu cometer esse erro. Então é muito importante tu estar ligado com pessoas que querem ser extraordinários, né? E quem tá no Mastermind tá porque quer ser extraordinário. É isso, muito bom. Então, para quem quiser conhecer mais, quiser saber um pouquinho sobre o K2, que é o nosso grupo de Mastermind, é o grupo mais próximo de mim, onde você vai ter eu como conselheiro do teu negócio, que vou te orientar, vou te direcionar. Como vocês falaram, tem um grupo também que rola essa troca incrível, seja nos encontros online, nos encontros presenciais, como a gente vai ter aqui nos próximos dias, seja no WhatsApp e diversas outras entregas que tem. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é só ir lá na bio do meu Instagram e colocar lá K2 Club. Então, entra lá na bio, procura sobre o K2 Club ou me manda um direct que eu vou conversar contigo para entender também se é o teu momento, porque esse é um grande ponto, né? Não é para todo mundo o K2, porque se a pessoa tá simplesmente tentando sobreviver ou ainda não tem nem os processos direito no seu restaurante, ainda não implementou uma cultura, ainda tá ali numa visão de sobrevivente, não é o momento do K2. O K2 é quem já entendeu que quer expandir, independente se está com 12 franquias ou tem com uma loja, mas já está com a mentalidade de avançar, de contribuir, de crescer. Voltando aqui no tema, eu queria entender um pouquinho mais como que é a questão que eu creio que deva ser um dos pontos cruciais para um sucesso de uma rede de franquias, que é o processo de seleção de um franqueado. Porque não é só um cliente que vai te pagar um dinheiro. Você vai construir uma relação, talvez pro resto da vida, né? Então, se você selecionar mal ali no começo, a dor de cabeça depois é você que vai ter, porque esse cara, ele comprou, ele tem uma franquia, então ele se sente no direito, e não só se sente, como ele tem direito mesmo de, se não estiver fazendo certo as coisas, te cobrar. Porque eu já tive alunos nas mentorias, tanto no Método Escalada, no K2 não, mas eu já tive alunos no Método Escalada, mais de um, que eram franqueados, não franqueadores, e entraram para a mentoria dizendo que a franquia simplesmente não entregava nada de nada, não tinha processo, não tinha estruturação de nada. Vende o sonho, vende a ilusão, toma, e quando a pessoa começa a operar não tem suporte nenhum, né? E aí, obviamente, vai cobrar. Então, o processo de seleção é fundamental, né? Como que é esse processo de seleção e o quão importante ele é? Eu me referi anteriormente, e a gente tem isso muito claro, tá? A primeira coisa é alinhamento de propósito, tá? Você pode ter um franqueado que tenha a questão econômica, financeira muito bem estruturada, tá? E ele quer muitas vezes uma franquia como um investimento adicional. Não é este, tá, o franqueado que nós buscamos. A gente quer aquele franqueado, tá, que tenha um propósito de que a alimentação venha mudar a vida dele, venha mudar a vida de pessoas, venha transformar a vida de pessoas, como vai transformar a vida dele também, tá? Então, nesse sentido, a gente traz ele para um bate-papo, a gente mostra a COF de uma forma muito detalhada, isso está escrito na nossa COF, a gente pede que ele faça parte da operação, tá, que ele esteja no dia a dia da operação. É claro que a gente sabe que quando o franqueado vai ter 2, 3 ou 4 operações, ele não vai conseguir o tempo todo estar na sua operação, mas ele vai ter, neste momento, que treinar pessoas, formar pessoas, tá, que sucedam ele na questão operacional, mas a essência do Import tem que estar inserido dentro deste franqueado. Então isso é um dos requisitos fundamentais no caso do Import, tá? E aí depois tu vai para as outras questões econômicas, financeiras, de praça, até mesmo, como eu me referi anteriormente, a gente faz questão de que o franqueado visite um dos nossos franqueados já operando, para ele sentir, entendeu, a operação, sentir como é que é o dia a dia, escutar o depoimento do franqueado, porque a gente fica muito feliz, tá, de ter franqueados hoje que a gente está ajudando a transformar a vida deles também. Isso acho que não tem preço, né? Por isso que, fundamentalmente, eu repito que o alinhamento de propósito para nós é fundamental.
Muito bom. Gente, a gente encaminhando aqui para o final, eu queria que você deixasse um conselho para quem está pensando em franquear o seu negócio e uma mensagem final aqui para todo mundo que está nos assistindo aqui no ScalcoCast. Legal. Cara, acho que o conselho para quem tá começando a franquear, primeiro é não ir na onda de todas as consultorias que tem por aí, porque eu lembro quando eu comecei o Import, acho que no meu primeiro, segundo ano, já tinha gente entrando lá e falando, vamos franquear teu negócio, ele é franqueável, ele é isso. E se eu tivesse ido na onda, o cara teria redigido uma COF padrão, estaria vendendo franquia e eu não ia saber nem como é que eu ia entregar, porque ele não tá preocupado em padronização, ele não tá preocupado em como as coisas vão executar, ele tá preocupado em vender o teu negócio. Então eu digo, o conselho de quem tá é, cara, primeiro, opera o teu negócio, valida o teu negócio, transforma a tua loja numa franquia e assim que tu validar e tu ver que tem como escalar isso e que tu consegue levar isso pra qualquer lugar do Brasil, aí tu segue em frente e aí tu se torna uma franquia. Aí sim, se quiser buscar uma consultoria, a gente tem várias também renomadas e muito boas, mas tu tem que validar esse teu negócio antes. Muito bom. E a mensagem final? Cara, a mensagem final que eu deixo, acreditem nos sonhos de vocês. Eu vejo que hoje em dia o nosso maior limitante é a nossa mente. E qualquer um pode chegar onde quiser, desde que você acredite, tenha fé, creia, siga em frente e não desista nunca. Muito bom. E dentro disso, André, a gente tá gravando esse podcast aqui faz 2 dias que eu voltei de Dubai. E aí sim, lá eu expandi a minha cabeça e a minha mente. Porque às vezes a gente fica achando, nossa, tudo é muito difícil, tudo não tem como. Sabe o que eu descobri lá, o que eles estão fazendo? Assim, uma das coisas, lá é um deserto, lá não chove, não chove nunca, às vezes chove uma vez no ano. Eles criaram uma fórmula com alguns produtos químicos que eles vão com um avião, colocam os produtos químicos em cima da nuvem e faz chover. Pra chover isso aí. Ou seja, eles estão fazendo chover. E a gente, às vezes, limitado que não consegue sair de uma operação. Então, expandir a mentalidade, eu acho que é, como tu trouxe, é um ponto fundamental pra gente conseguir crescer. Eu diria que é o mais importante porque a gente se limita e a gente sempre foca no problema. O brasileiro adora focar no seu problema e não na sua solução. Só que quando ele entender que se ele focar na solução, as coisas se resolvem muito mais rápido. E eu diria que ser grande, né? Ser grande é muito mais fácil que ser pequeno, né? Pensar grande também, né? Então, eu só gostei de não tenho medo de ser grande. Sim. Só complementando o que o André falou, acho que é importante, tá? E olhando um pouquinho, falando mais a questão técnica desse mercado que a gente está vivenciando. O mercado de franchise no Brasil, tá? Ele já superou a quantidade de franquias dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre foi referência, tá? Então hoje a gente já superou esse mercado. É o mercado que mais vai crescer, que mais vai expandir. Então a minha sugestão é: escolha uma boa operação, tá? Se identifique com o propósito desta operação e acreditem, tá? Acredite que você é capaz, que você consegue. Eu acho que isso é fundamental, é o otimismo, tá? Ter o otimismo e deixando as adversidades do dia a dia, isso a gente administra, tá? Eu gosto de falar que eu gosto de problema, tá? Principalmente o problema bom, né? Eu tenho, pela minha vivência, eu brinco com eles que eu saí de casa, cheguei a fazer gestão de mais de 250 pessoas, que eu sabia que eu ia ter um problema, né? Então, cara, vamos resolver o problema. Não adianta você ficar se debatendo. E eu trago isso pro meu dia a dia, né? Então, é acreditar e saber que dificuldades, as adversidades vão ocorrer, né? Mas, acima de tudo, é a gente ter a firmeza e saber que a gente é capaz de resolver essas adversidades, né? Muito bom, muito bom. Gente, foi um prazer, foi maravilhoso. Eu aprendi demais, tenho certeza que quem tá aí do outro lado também aprendeu muito. Então, eu não vou pedir pro André deixar a rede social dele, porque ele mora no tempo das cavernas, ele não tem rede social. Mas deixar a rede social do Import e, mais uma vez, o site do Import. Deixamos o Instagram, @Import, Fresh Food Shop, e o nosso site também, import.com.br. E querendo falar comigo é só mandar uma mensagenzinha no nosso Instagram do Import. Muito bom. Nos encontra por lá, né? Maravilha. Bacana. Gente, foi um prazer. Obrigado, tá? Pessoal, valeu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal. Tchau.